Estamos ao vivo de novo. Muito bem-vindo você aí que está ao vivo. Quem está assistindo pela reprise, seja muito bem-vindo. Vamos continuar com a Maratona Jesus, né, visto por um leigo. Hoje é o segundo dia. Ontem a gente falou sobre o milagre de transformar água em vinho. Foi muito legal, foi muito bacana a primeira experiência. Primeiro dia tem aquele cagaço todo, desculpa. Hoje já sei onde apertar os botões, a live gravou, não sabia se ia gravar ou não. Fica aparecendo essas mensagens meio corta aqui. Então salvou no Rios. Então, e uma coisa muito legal, recebi alguns directs, né, aliás, vários directs, e as pessoas me falando muito sobre o tema religião, né, sobre religiosidade, e algumas pessoas a favor, outras contra. Então eu vou reforçar aqui o meu posicionamento, né? O que eu penso sobre religião. Para uma criança, é mais fácil, ela consegue aprender a jogar futebol no quintal da casa dela? Eu acho que sim, ela consegue. Se ela treinar, ela pegar uma bola, assistir os vídeos de YouTube, e ela fizer tudo direitinho, acho que ela consegue. Mas não é muito mais fácil se essa mesma criança se matricular na escolinha de futebol do Barcelona, por exemplo, né? Ela vai estar aprendendo futebol com quem já jogou, com quem já sabe. Não que a escolinha seja perfeita, vai ser feita de pessoas, tem um monte de coisa de certo e errado. Mas essa ambiência, ela é muito favorável. Então, a minha postura é assim, ó, gente, siga a sua religião, procure a religião que você mais goste e vá atrás. E na religião, busque Deus lá dentro, né? Então, procure a religião, procure Deus lá dentro. E o que é legal das religiões? Independente de qual seja, viver em comunidade. Então, lá vai ter uma comunidade, você vai se identificar, né? Se tiver que trocar de religião também, não tem problema nenhum. Busque um lugar que tenha realmente essa egrégora, essa energia boa, que você consiga se desenvolver. E tome muito cuidado para não virar um fanático, né? Um fanático que acha que está tudo certo e que as outras estão erradas. Então, respeite todas as religiões, mas procure a sua. Tem uma passagem, não é a leitura de hoje, que até eu vou ler um trechinho aqui de que Lucas encontra o pessoal pregando lá e fala, estão fazendo coisa errada, vão mandar matar todo mundo, alguma coisa assim, né? Essa leitura está em Marcos, capítulo 9, 38. Até separei aqui. Aí ele fala assim, ó. João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque ele não nos segue. E aí Jesus disse, não proíbam. Ninguém faz um milagre em meu nome e depois está a falar mal de mim. Quem não está contra nós está a nosso favor. E eu garanto a vocês, quem der para vocês um copo de água porque vocês são de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. Então, é muito legal isso, porque não importa a religião, o credo, o que faz, o que não faz, se está na mesma linha. E quando eu era pequeno, isso me chateava bastante, assim, eu via muitas religiões, uma religião falando mal da outra, né? Então, só para responder esses directs sobre religião, segue, faz sua religião, são todas muito bem-vindas. E eu tenho dúvidas, né, se quando Jesus voltasse hoje, qual religião ele iria, né? Qual que ele saberia? Eu acho que talvez nenhuma. Né? Como a gente diz na outra live, ele não fundou uma religião, né? Ele nasceu judeu, viveu como judeu e morreu como judeu, né? Às vezes a gente ouve falar assim, não, porque Jesus é evangélico e Maria é católica. Não, eles foram judeus o tempo todo, né? Então, procure a tua religião, vá atrás, procure Deus e assim, ó, leia a Bíblia, assim, eu leigo, tô lendo aqui, por isso que eu vim compartilhar com vocês e tem coisas fantásticas lá dentro. E a leitura de hoje, né, a parábola de hoje que a gente vai conversar é sobre o filho pródigo. Né? Essa parábola é fantástica. Toda vez que eu leio ou que a gente trabalha filho pródigo, eu tenho um novo aprendizado. Hoje de manhã, ainda na academia, conversando com a Bia, falei, Bia, me conta um pouquinho da tua visão sobre o filho pródigo. Né? Para quem não lembra, é aquela passagem que Jesus conta que um pai tinha 2 filhos, e o filho mais novo falou, pai, me dá a minha parte da herança, né? Toda a grana que eu tenho direito, que eu vou embora, né? E ele vendeu tudo, a parte dele, transformou em dinheiro, em ouro, e saiu pelo mundo e viveu desenfreadamente, né? Viveu uma vida, aliás, muito boa, cheio de prazeres e coisas, e muito aliado assim como a droga, assim, né? Que tem aquele pico, viveu festas e
e coisa. E depois de um tempo, ele perdeu tudo, ou gastou tudo, ou acabou tudo, os amigos eram todos falsos, e teve uma grande fome na região. E ele falou, cara, tá muito ruim aqui, cara, eu vou voltar para minha casa e eu ferrei meu pai, né? Eu já não mereço nem ser chamado de filho, mas se eu voltar como empregado dele já é muito melhor aqui, porque os empregados pelo menos têm respeito, têm pão pelo menos. Né? Ele não conseguia nem comer mais. E aí ele volta para casa e a hora que ele chega lá o pai já está esperando ele na porta, né? E faz aquela festa toda para ele, trata ele pede desculpas e o pai nem quer saber de ser empregado, já trata ele como um rei, né? Já faz tudo do bom e do melhor. E aí eles se festejam, muito bom. E aí entra uma parte que toca bastante, assim, que é a parte do irmão. Que o irmão tá voltando do trabalho, vê aquela bagunça toda na casa, festa, música, churrasqueira bombando lá. E aí pergunta pro empregado, fala, o que tá acontecendo lá, né? Que bagunça é essa? Que festa é essa? Aí o empregado fala, seu irmão que voltou. E aí o seu pai tá fazendo uma festa para ele e tal. E ele fica indignado, né? E essa indignação, cara, é muito legal. Nós vamos conversar sobre ela depois. Mas tanto é que ele não entra na festa. E o pai sai da casa e vai lá conversar com ele. Fala, não, o que tá acontecendo? Ele falou, pai, esse teu irmão, esse teu filho. Ele não fala nem irmão, esse teu filho aí, cara, gastou tudo com prostituta, com não sei o quê. Bem agressivo. E você recebe ele assim com essa festa, cara, e eu tô aqui do teu lado te servindo e você nunca fez um churrasco pros meus amigos. Né? E o pai fala, cara, tudo que é meu é teu. Você não precisa de nada, você não precisa... e ele estava morto, e ele voltou, e ele se ressuscitou, né? Então, é muito bacana. Essa é a minha visão, eu vou ler aqui um pouquinho, e depois a gente, como de costume, a gente vai conversar sobre alguns pontos que eu acho que são bem relevantes e que vale a pena aí nessa leitura, lembrando mais uma vez, né? Sem nenhum vínculo religioso e completamente leigo. Então vamos lá. Ontem a gente leu Lucas. Não, ontem a gente leu acho que João. Tô trocando, não sei. Às vezes as histórias estão em todos os evangelhos, mas hoje foi aleatório, eu peguei Marcos. Então, Marcos capítulo 9, versículo 38. Não, nada a ver. Errei, errado. Essa era a de que ele falou que João. Vamos ler Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 11. Então não é mais. Lucas capítulo 15, versículos 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo que era seu e partiu para um lugar distante do pai. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome nessa região e ele começou a passar necessidades. Foi então pedir trabalho a um homem da região e esse homem mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Isso aqui é muito legal porque é muito simbólico também, porque na época de Jesus, né, os judeus eles não comiam porcos, quer dizer, o porco já era um animal sujo, era proibido de comer na religião deles. Então, ele enfatiza assim, que ele chegou realmente no fundo do poço. Né? Ele queria comer a lavagem que os porcos comiam. Né? Quando a gente vê, sei lá, relatos das pessoas que chegam no fundo do poço e fazem cada coisa, né? Comem coisas aí pela rua, é isso que ele queria tocar. Assim. Então, nem a lavagem do animal mais impuro que existia. Então, caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço mais que chamem de filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele fez um plano e foi. Então ele se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava de longe, isso é muito legal, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo e o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse aquilo que ele já tinha programado, né? Falou, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço mais que me chamem de teu filho. Mas o pai disse aos empregados, depressa,
Tragam a melhor túnica para vestir meu filho, e coloquem um anel no seu dedo e sandália nos pés. Peguem um novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E eles começaram a festa. Agora vem a parte do filho mais velho. O filho mais velho, que estava na roça, ao voltar já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. E o criado respondeu: é seu irmão que voltou. E seu pai, porque o recuperou são e salvo, matou o novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: eu te sirvo há anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, quer dizer, nem era irmão mais, né? Esse teu filho que devorou seus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Quer dizer, ele está no reino. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Né? Então, essa história tem assim, muitos códigos aí dentro, tem muitos valores lá dentro, mas eu vou dar uma pescada aqui em alguns que tocam, que mexem muito comigo. Né? Então, por exemplo, o fato de ser o filho mais novo que saiu, né? Então mostra realmente o filho com menos conhecimento, né? O filho mais perdido, mais imaturo, né? Que saiu. Então ele não tinha força, ele não tinha conhecimento. Isso é a mesma coisa que você dar um carro para uma criança de 10 anos. Não tem capacidade, né? Mas, por outro lado, ele mostra um livre-arbítrio do pai. Né, que no caso é Deus, então pode fazer o que ele quiser. Hoje eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser ir lá e me pular aqui do prédio onde eu moro, eu posso. Né? Então, essa liberdade, que é demais, né? A gente pode tudo. E o pai deixa ele fazer. Fala: ele quer a minha parte, eu quero ir embora. O pai falou: aqui não é uma prisão. Né? Você pode pegar a tua parte. E deu a parte e foi embora. Aí o filho mais novo pega tudo e vai para longe do pai. Quer dizer, às vezes a gente acha que Deus se afasta da gente, né? Não, é a gente que se afasta de Deus. Deus está lá, esperando, torcendo pela gente. Né? É como o pai com os filhos. É a gente que se afasta de Deus e aí ele começa a se divertir demais. Ele vira uma febre, né? E eu vejo isso muito parecido com prazeres imediatos, né? Sei lá, droga, ou sei lá, com a pessoa, a gente vê filmes que o cara assalta e dá tudo certo e aquilo contagia, ou com traições, ou com alguma coisa que traz um prazer imediato assim, e que dá aquele pico de prazer que é irreal, né? Porque não é nada construído. E aí o cara usa a droga e fica alucinado, fica muito feliz, mas depois, na hora que cai, ele cai com tudo, né? Então ele é muito claro isso para mim, assim, que ele tem isso e aí ele cai. E aí quando ele cai, ele vai lá no poço, ele vai lá embaixo, né? Ele, como acontece com muita gente, né? E com todos nós, quer dizer, muita gente, todos nós. E aí nessa hora que a gente fala: cara, que cagada que eu fiz, né? Pô, na casa do meu pai tem tudo para sempre, eu quis viver essa vida, o pico foi legal, mas o vale é muito para baixo, eu não aguento, né? Aí muita gente se mata, muita gente, sei lá, termina. E ele ainda tinha o resto, falou: não, eu vou tentar voltar. Isso eu acho muito legal, né? Então, e aí que ele volta e ele lembra do pai. E quando eu falo da gente ler a Bíblia, quando a gente lê lá a parte dos reis, né, depois de Davi, de Salomão, os reis que Israel teve, é muito legal, porque é muito parecida a história. Os caras ficam perto de Deus, aí depois eles se acham e começam a vida profana, não sei o que, se destroem sozinhos, aí acaba tudo, acaba o reinado, acaba as pessoas, acaba a plantação, aí, ai Deus, pelo amor de Deus, tenha paixão de nós, né? Aí fundo do poço, aí volta, aí jogam todos os outros deuses fora, não sei o que, tanana, aí ficam bem. No próximo reinado a mesma coisa, se afasta de Deus, aí começa a dar um monte de coisa errada,
Aí, de novo, volta. É muito louco isso, assim, né? E a gente vê isso na nossa vida também, né? Eu estava conversando isso com a Bia hoje, né? Às vezes a gente está muito bem, às vezes até agradece e tal, mas não vive tanto. Cara, a hora que tem um problema de saúde, um problema com as filhas, um problema de trabalho, um problema financeiro, um problema... Qualquer coisa, a gente vai lá e Deus volta, né? Então a gente faz essa, a gente sempre vai buscar a hora que a gente está mal e é o que aconteceu. Aí ele planeja a volta e fala, cara, se eu voltar como empregado, já tá beleza. E o que eu acho muito legal nisso também, o pai não vai atrás do filho, né? O pai não foi lá buscar lá nas drogas, não foi em nenhum lugar. O pai estava lá, esperando, né? Ele só que ele estava na porta e ele estava muito feliz, cara. Então, ele tinha essa convicção, cara, aqui é bom, aqui o reino é para ele, né? Tô aqui esperando a hora que ele voltar. E a hora que o filho volta, o pai não aguenta, ele sai correndo e vai lá abraçar o filho, né? Que isso também nos tempos lá, o pai não fazia isso, né? Jesus quebra algumas tradições, assim, era uma coisa de respeito, era sempre o filho pedir ao pai. Esse negócio do pai sair correndo e lá abraçar o filho, isso é uma quebra completa, deve ter chocado as pessoas que ouviram isso na época. Imagina, o pai, era o patriarca, né? Ainda foi lá buscar o filho e abraçou e beijou. E aí o filho pede desculpas e o pai não quer nem saber de empregado, né? O pai, ele fala, não, já traz uma roupa de rei, já traz o trono para ele que ele voltou, como o meu filho. E até ele fala do anel, né? Que ele traz um anel para ele. E o anel, na época, significava como se fosse a chave do cofre, porque o anel era onde tinha o brasão da família e nesse anel ele validava as coisas. Se ele comprava gado, se ele vendia terreno, apalavrava, era o anel com o símbolo da família, que era como se fosse um lastro, onde ele colocava lá. Então, ele voltou realmente para a realeza, ele voltou para ser o filho mesmo, né? Então, isso é muito legal. O pai, ele a hora estava só esperando, e a hora que voltou, ele não foi atrás, mas a hora que chegou, fez a coisa como se tivesse ressuscitado, né? O filho ressuscitou e ele estava lá esperando. E aí começa a festa, todo mundo se anima, todo mundo fica muito feliz e tal. E aí acontece uma coisa que eu acho, para mim, uma das coisas mais legais desse texto, que é o irmão mais velho. Quantas vezes não somos nós esse irmão mais velho, né? A gente fala, pô, olha, eu fiz tudo certinho a vida toda e esse cara aqui aprontou, zoou com o seu dinheiro, gastou com prostituta, não fala nem mais meu irmão, fala teu filho, né? Faz essa festa toda. Gente, é muito humano isso. A gente tem isso mesmo. Quando acontece qualquer coisa, seja na empresa, seja na família, nossa, eu sempre fiz isso e agora você dá uma festa para esse outro que te zoou a vida inteira e agora pede desculpa. Então, dói mesmo, né? E é legal a gente ter essa consciência. E ele estava sendo um pouco usando o ego, né? Sendo egoísta, né? Ele não estava feliz com a volta do irmão. E o pai falou, meu, tudo que é meu é teu. Você não precisa de um cabrito fazer uma festa, cara. Você é dono disso tudo aqui. O reino é teu, você é do reino, né? E teu irmão voltou, né? E eu estava pensando nisso outro dia, né? Eu falei, imagina se eu tenho uma das minhas duas filhas, se perde, cai nas drogas, e eu perco ela. Vai pro mundo e morreu, não é que morreu, mas já não tem mais nenhum vínculo, já não tá, já se afasta da gente, vai para um outro lugar, vai. E aí ela chega no fundo do poço e ela volta para casa e fala, pai, me tratei, eu quero voltar para tua casa, eu quero lavar roupa, lavar louça para vocês, eu não quero mais ser sua filha. Gente do céu, você acha que a gente vai falar, não, agora você vai ficar de castigo? Cara, uma pessoa que estava morta, a gente fala, meu Deus do céu, filha. Maria Fernanda, Maria Luísa, vem aqui comigo agora, né? Vem, deita na minha cama aqui, vamos ficar abraçados aqui um tempão, porque aqui é o teu lugar, né? Então, a outra irmã, mas eu nunca saí de casa, mas ela deve ficar feliz, falando, que gostoso, agora nossa família tá junto de novo, ressuscitou, né? Então, é muito legal. E isso porque eu sou uma pessoa humana, má, mesquinha, com tudo isso. Imagina o pai que não tem nenhuma... O perdão realmente é real. Não é aquele perdão que fala, de novo você fez? Não, perdoou, esqueceu. Então, é muito legal essa história, é muito bacana a gente entender. E assim, e o pai tá lá esperando, né? O pai tá
Tá ali, na porta, cara. Fala, meu, a hora que ele te vê ali, vendo, ele já vai e abraça, assim. Não, agora também não quis, espera aí, fica de quarentena. Não, né? Então, cara, o que falta pra gente voltar, né, pro Pai, voltar lá pro reino, né? A gente tem essas falsas alegrias, a gente se ilude com umas besteiras na vida e depois tem um pico de depressão e fala, cara, por que eu saí, né? Por que eu me desliguei aqui do Pai? Então é isso, gente. Hoje foi mais aí um capítulo da nossa live aqui. Estamos ao vivo, né? Acho muito legal. Cada pessoa que entra e sai, te digo que eu olho e desolho. E outro dia eu descobri também que quando tem uma pessoa na live somos nós mesmos, então é aquele sinal que não tem ninguém. Então isso é top demais. Estamos aprendendo a fazer. Então, e amanhã a gente volta com uma outra passagem, uma outra história, né? Espero que fique gravado aqui. Obrigado para todos. Beijão no coração de todos. Tchau, tchau, gente.